tem quarentena. 5 dias antes de Natal, o meu aniversário. Professor, Oi, fala. as atividades da página 47 e 48, eu ainda não enviei para o professor porque eu ainda não consegui enviar. Tá, tem um prazo para mandar até amanhã, tá? Esse prazo foi estendido até o dia 29, até amanhã. Porque a gente está recebendo até amanhã. Quem conseguir fazer, enviar foto ou mandar na escola, é até amanhã, tá bom? Tá bom, é porque ali tá dando como atrasada no site. Não, é normal. É porque no site a gente agendou para o dia 26. Mas assim, como a gente. Como vai encerrar o bimestre? Ia encerrar dia 27 ontem, só que ia ficar 2 dias praticamente assim, vazios. Então a gente estendeu as atividades até sexta-feira. Aí a partir do dia primeiro começa o segundo bimestre, a apostila 2. Vocês já pegaram a apostila 2 na escola? Já, professor. Ah, que bom. Eu ainda não, professor. Então assim, ó, os pais receberam nos grupos os recados, né, para buscar a apostila. Claro que quem não conseguir, de alguma forma assim, não deu para eu pegar pro dia primeiro. Claro que vai dar no tempo na semana para Ô, pegar, professor, tá? Oi, eu já peguei a apostila. que bom. Eu Parabéns. também já. Quem já pegou já está no prazo certo, já, porque vai começar semana que vem. Mas não, quem não pegou, é só lembrar o pai e a mãe passar na escola, tá? Para solicitar lá para a secretaria. Porque Eu é peguei na semana que vem. terça. Porque daí é só na semana que vem que vai começar os professores, alguns, talvez nem todos. Tem alguns professores que ainda estão na apostila 1. Tem matérias importantes. Mas vamos lá. Então, assim, ó, dessa atividade, nós começamos a falar sobre os mapas, certo? Aí entra mesmo a cartografia. Então, é muito importante esse assunto. A gente não pode, assim, deixar passar, tá? A gente tem que pegar e falar assim, bom, a cartografia é importante, por quê? Porque se você for pensar hoje, tudo gira em torno de cartografia em relação à parte geográfica, certo? Vocês sabem que os mapas, eles foram criados justamente para que a pessoa na Terra, no caso, ela conseguisse se localizar. Mas aí me vai uma, me vai não, vai uma pergunta para vocês. Os mapas, eles servem apenas para localização na Terra? Sim ou não? Não, não. Os mapas, além da localização, servem para quê, então? Além da localização, para que servem os mapas? Vamos ver se alguém respondeu. O chat não tem nada, ninguém falou. Além da localização, tem alguma outra informação, algum tipo de mapa que vocês acham que pode servir para o ser humano? Pode falar ou escrever aí. Além da localização, ele fala o tempo, às vezes política, várias coisas. Isso, os mapas podem trazer, além de localização, né, outras informações, diversas informações. Inclusive, qualquer pessoa que conheça um pouco de mapas, de cartografia, consegue elaborar um mapa de um determinado assunto. Por exemplo, eu quero fazer um mapa que ninguém fez ainda no mundo inteiro.
tem como fazer um mapa ainda que ninguém fez? Tem como. Esse tipo de mapa, ele é um mapa chamado mapa temático. É um mapa feito por tema. Então, por exemplo, eu olhei aqui nos livros, eu percebi que não existe nenhum mapa em Governador Celso Ramos de localização dos comércios. Não tem É nada verdade. tipo, não tem nada que demonstre que tipo de comércio tem em cada parte da cidade. Aí o que, que a gente poderia fazer? Nós vamos aí passar em todos os estabelecimentos comerciais com o mapa na mão já para localização, marcar os pontos certinhos que eles ficam e classificar, por exemplo, assim, por tipo de comércio. Comércio de varejo, lojas, de atacado, enfim. E aí a gente depois vai mapear, vai colocar no mapa e deixar o título desse mapa ali para descrevê-lo, certo? Em relação à atividade, quem que está fazendo e de repente já teve ali alguma dúvida, teve alguma complicação na Eu já Ô, atividade? fiz, professor, professor. Eu já fiz. ô, Tá, professor, pode falar. eu não entendi muito aquele sobre. Aquele do lado que tinha que diminuir o mapa para caber na folha. Ah, sobre a escala. Muito bem. Isso aí eu tinha certeza que alguns iam ler, iam verificar e talvez mesmo assim iam ficar com um pouco de dificuldades, né? Desculpa, sendo. Professor, Oi, pode falar. professor, fiquem com dúvida ali na 3 porque eu não entendi direito. Na questão 3, né? Tá, vou abrir aqui para chegar lá. Já falo com vocês aí. A questão mais difícil que eu acho para vocês é quando fala de escala, porque a escala você tem que fazer um cálculo. Não que vocês não saibam fazer cálculo, é fácil, o cálculo é bem simples, cálculo praticamente de matemática básica. Mas a questão é interpretar o que você tem que fazer, né? Por exemplo, a, ques- a questão 3 você tem que só fazer associação ali, se é verdadeiro ou falso, o título e tal. Isso está relacionado a os elementos dos mapas, certo? Então está escrito lá assim, ó, da página 47, né? Vocês fizeram. Isso, página 47. A questão 3 ela fala para você colocar verdadeiro ou falso, tá? Então não tem dificuldade. Mas é você falar assim, o título, por exemplo, ele apresenta, o título é a apresentação do mapa. Se você olhar para o mapa e ver a descrição do título, o título é assim, Brasil Climas. Aí você olha, você vê que tem a distribuição dos climas do Brasil. O que que você vai entender? Será que o título ele está apresentando esse mapa? Ou ele não é uma apresentação do mapa? É só você comparar o título do mapa, ou o título de uma redação, o título de uma matéria de jornal. O título serve para quê? Aí você vai ver se é verdadeiro ou falso. Ou falsa essa informação, certo? Eu não vou dar a resposta ainda, porque até amanhã tem gente que ainda não conseguiu terminar. Até amanhã nós temos liberado ainda para fazer, tá? Aí depois, na próxima videoaula, que vai ser segunda-feira, que eu vou colocar, aí eu coloco as respostas, tá bom? De algumas atividades que a gente já fez, eu faço um vídeo só com as respostas, tá bom? Ô, professor, eu Oi, não entendi a página 48C, 48C, 5C. 5C. Tá, já vou chegar lá. Deixa eu falar antes da questão 4 que eu achei que alguns vão ter mais dificuldades. Então, assim, ó, a questão. Professor, Oi, tem gente perguntando. A Rihanna tá perguntando que página que é. 47 e 48 as atividades.
Página 47 e 48, as atividades. Eu percebi, gente, assim, que o sexto ano diminuiu a quantidade de alunos que estão fazendo pelo Positivo On. Antes tinha começado com mais, aí começou a diminuir. Daí eu espero que vocês estejam fazendo, então, pegando as atividades na escola e fazendo pela apostila, né, em casa. Mas a próxima atividade que eu vou passar nessa próxima semana vai ser já da apostila 2. Então, quem não conseguir pegar a apostila, não deu tempo, tem que dar um jeito de fazer, então, pelo Positivo On, onde tem os livros ali. Um pouco difícil de entrar lá, mas depois consegue achar. Bom, alguém falou alguma coisa? Nada não, professor. Ah, tá. Então, assim, ó, a questão da página 47, a questão 4. Deixa eu mostrar ali. Mostrar não, deixa eu entrar ali. Então, está escrito assim, ó. Imagine que nas férias, uma turma de uma escola foi selecionada para viajar de ônibus e conhecer um pouco do nosso país. Imagina que nós ganhamos esse presente aí, né, com isso, da escola. Deixa eu só receber alguém que está chegando. Tá. Aí, assim, a saída será da cidade do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza, capital do Ceará. O ônibus transitará pela BR-101 e passará por algumas capitais dos estados da região Nordeste, até Natal. Por fim, pegará a BR-304, que liga Natal a Fortaleza. Consulte o mapa da página 2 do material de apoio e responda as questões. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que pegar o mapa de apoio para você conseguir fazer a atividade. Aí depois você tem que fazer assim, observar lá, partindo do Rio de Janeiro, o ônibus tomará qual direção para chegar à Fortaleza? Isso é muito fácil, né? Você tem que olhar para qual direção no mapa que eles vão estar observando, eles vão estar se dirigindo, desculpa, e falar ali, por exemplo, ele está indo para o norte, ou está indo para o sul, está indo para o leste, está indo para o oeste. Observa a rosa dos ventos nos mapas, no mapa no caso, e fala a direção. Bem fácil. Aí B, ele pergunta qual é a distância aproximada em linha reta entre o Rio de Janeiro e Fortaleza. Em linha reta, gente, fala sobre escala, tá? A gente teve uma atividade que vocês já fizeram sobre os elementos dos mapas, né? Temos título, legenda, orientação. A escala a escala geralmente está escrito uma escala gráfica no mapa, certo? E na escala gráfica tem um númerozinho que você vai calcular e fazer uma conta. Então eu vou explicar para vocês como que faz essa conta. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá, agora eu vou compartilhar minha tela para mostrar o mapa para vocês como que se faz o cálculo de uma escala. Bom, ixi, agora saiu aqui, peraí. Voltando rapidamente, voltei. Ok, estão vendo o mapa do Brasil aí? Sim. Certo. Eu vou explicar para vocês como que vocês fazem para calcular a distância quando você tem um mapa na mão ou na tela, né? Então, assim, a distância que você vai encontrar é bem simples. Olha, aqui nós temos a orientação, que serve para responder a letra A da 4. Aqui nós temos a escala. É essa escala, tá, que vai fazer você ter a distância em relação às cidades, aos locais, tá? Como que se calcula a escala? É bem fácil, ó.
Tá vendo que na escala gráfica aqui, ó, tem o número 0, 300, depois 600, ok? O que que ele está querendo mostrar? Que aqui nesse mapa, as distâncias que existem no mapa são de 0 a 300 quilômetros. Ou seja, cada centímetro desse mapa. Se eu pegar uma régua, tá? Uma régua e colocar em cima aqui, ó, Porto Alegre, bem no pontinho de Porto Alegre, até o pontinho de Florianópolis. Aí eu pego a régua e meço. Vou tirar a medida aqui. Ah, digamos que deu, vou chutar o número, é maior do que isso, tá? Mas eu vou chutar assim, deu 1 centímetro aqui no mapa. A medida é 1 centímetro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 centímetro e vou ver quantos que caberiam aqui, ó. Quer dizer que 1 centímetro aqui na escala dá de 0 a 300 quilômetros. Opa, eu medi 1 centímetro, deu, então, 300 quilômetros. Ah, então vou pegar uma cidade maior. Aliás, uma distância maior. Vou pegar Curitiba, aqui, colocar a régua aqui no 0 e vou medir até Brasília. Aí, digamos que deu 5 centímetros no mapa. Eu medi, deu 5 centímetros a distância de Curitiba até Brasília. O que que eu faço? Multiplico pelo valor que tem aqui na escala, que é de 0 a 300. Ó. 5 centímetros vezes 300 dá quanto? Quem é bom de matemática aí? Vamos ver. 5 centímetros, 5 vezes 300 dá quanto? Vamos ver se alguém fala aí ou escreve. 1.500. Muito bem, 1.500 quilômetros. Então, para fazer o cálculo da distância de, de dois locais, dois países, duas cidades, é só você pegar a régua, tem que pegar a régua e medir os pontos que estão sendo pedidos ali, certo? Então você tem que falar assim, eu achei, medi a distância, deu 10 centímetros, por exemplo, de um ponto até o outro. Quer dizer que aquela cidade tem 10 centímetros, eu olho a escala está de 0 a 300, então 10 centímetros vezes 300. Ô, E assim, professor, sobra. Oi. mas se der, tipo assim, 5,5 cm. Aí você tem que fazer com a vírgula. Pode usar até a calculadora se quiser, porque o objetivo não é treinar a matemática, é treinar o conhecimento da escala. Se der 1,7 centímetros, mas tem que medir certinho, do zero ali onde começa na régua, porque às vezes tem gente que mede errado. Tem gente que pega e começa a medir do 1 na régua. É do zero que começa. Põe o zero no pontinho e aí vai ver onde que vai cair o outro. Vai dar um valor, aí você multiplica pelo valor da escala. Nesse caso ali, a escala é 300. Então você tem que multiplicar por 300. Olha só, aqui a escala é 300, 0 a 300. Multiplica os centímetros que tem ali por 300. Se alguém já fez e colocou um número aleatório, não conseguiu, não tem problema, tá? O importante é você entender como é que faz agora, pelo menos nessa aula. Ô, A gente... professor, Oi, antes eu não tinha entendido sobre isso daí, então eu peguei no Google. você pegou o que? A distância da cidade até a outra? É isso? Eu peguei a 4 inteira e peguei a 5, Então, só que que. era pra, não, É, pode que era falar. pra calcular, né? Eu não tinha É, entendido. não tem problema. Eu acho assim que é bem legal quando você não entende e vai buscar informação, sabe? Vai lá, vai no Google, pergunta para alguém que conhece. É isso que eu gosto dos alunos, que mesmo que não fique assim, não sei, não vou fazer. Né? Que tente fazer, que faça um esforço, pelo menos, entendeu? Por quê? Eu não gosto quando o aluno pega e fica preguiçoso e fala assim,
Ah, essa aqui eu não sei. Ah, essa aqui eu não sei. Não sei. E vai dormir. Sabe? Eu não acho legal. Agora, quando o aluno fala assim, ó, eu não sei fazer essa, deixa eu pesquisar. Deixa eu tentar. Porque é assim que o ser humano consegue descobrir as novas coisas, né, inventar, entendeu? A gente tem que ser curioso. A gente nunca pode falar assim, eu não consigo, não sei, eu nunca vou conseguir. Isso é uma fala que, digamos assim, ela é meio, uma fala meio maldita, sabe? Eu estou me amaldiçoando quando eu falo assim, ó, eu não consigo, nunca mais eu vou conseguir, não consigo fazer isso, sabe? A gente tem que falar assim, eu vou tentar, eu vou conseguir, né? De alguma forma você vai conseguir, vai chegar uma hora que você vai entender e que você vai conseguir fazer, certo? Bom, enfim, então lembrando, para descobrir a distância de um ponto até o outro no mapa, você tem que olhar a escala, ver de zero a quanto que ele vai lá, e aí você calcular. Vocês, aqui, quem está nessa aula, são 15 pessoas. Se alguém não entendeu ainda, manifeste-se, pode falar. Ou pode escrever aí, eu não entendi como que calcula a escala ainda. Ver se alguém, ou se todos entenderam, porque daí é bem fácil, aquele exercício mesmo é bem fácil de fazer. Mede a distância das cidades que ele pede e aí calcula, ok? Alguém com dúvida ainda nesse exercício? Tá, Caliandra escreveu a verdade, tem que sempre Eu falar. não tô. É isso mesmo. Caliandra tem que sempre, se não souber, tem que procurar a resposta. Não copiar, mas tentar fazer. Bom, eu vou falando do outro, se alguém ainda tiver dúvida sobre a escala, daí é só falar, tá? Só você perguntar, aliás. Eu não tenho dúvida, tem gente que falou que não tem dúvida. Então, deixa eu ver a próxima pergunta. Caso você tenha dúvida também, como calcular a escala novamente, e depois, mesmo depois da aula não entendeu, no livro, na página 44, tem também ali uma explicação da escala, por dentro das escalas. Também, se tiver muita dúvida assim e não entendeu ainda, aí você procura alguns vídeos na internet, como calcular escala. É bem fácil. É uma coisa que você vai pegar e vai aprender rápido. Você vai pegar a régua, medir e multiplicar. Não tem segredo, tá vendo? Então vamos lá para a questão 5. Teve gente que não conseguiu fazer, né? Algumas ali. Letra C, é isso? Tá. Então assim, ó, vamos falar da questão 5 inteira. Descreva a localização dos seguintes elementos do mapa. Correios. É só... Ô, professor, Oi? eu não sei se tá certo, mas eu peguei e coloquei os nomes da rua. Da referência ali? Tá falando? Da C? Não, dali da primeira, que era pra falar Não. a localização, Tá coloquei o certo. nome da rua. Tá certo, é isso mesmo. Porque assim, como que você, na prática, né, como que você, andando numa cidade, você vai se localizar? Você não conhece nada, você não tem nenhuma informação, por exemplo, assim, de coordenadas geográficas na hora. O que que você faz? Você se localiza pelas referências que você tem. Então, o correio, você vai falar assim, ah, onde que está o correio? Você vai falar, está entre a rua tal e a rua tal, certo? A rua que você está cruzando com outra rua. Geralmente é assim. Então você coloca a referência das ruas ou avenidas que elas estão, ok? E às vezes, dentro da quadra ali, do quarteirão, você tem alguma outra referência. Por exemplo, tem um bosque ali, ó, né? Tem uma praça, tem um supermercado grande ali. Na prática, a gente sempre tem que usar pontos de referência que estão relacionados
a localização do ambiente ali. Então, a referência são ruas, são prédios públicos, né? São praças, são bosques, parques, tudo que você conseguir colocar de referência. Por exemplo, às vezes você vai preencher um cadastro, aí explica, aí lá no endereço está assim, ó, ponto de referência. Eu sempre, quando eu coloco aqui, eu moro bem próximo, eu moro aqui do lado da escola. Aí, ponto de referência, eu coloco o posto de saúde Areias de Baixo. Aí, se uma pessoa estiver procurando meu endereço e não encontrar, ela vai falar assim: ah, eu vou ali no posto de saúde para ver qual rua que é essa, certo? Então, o ponto de referência ele ajuda as pessoas a se localizarem no espaço terrestre, ok? Então, qualquer uma ali daquele mapa dá para você fazer uma referência em relação às ruas e também às outras coisas. A letra B. Há várias maneiras de responder a questão anterior, não é mesmo? Quais elementos você utilizou para localizar? Daí é isso que eu falei. Você usou rua, praça, bosque, o que que você usou, você responde lá. C. Por que é importante utilizar ao menos dois pontos de referência para identificar uma localização de forma precisa? Aqui nessa pergunta, ela é um pouco mais difícil para você, tipo, achar uma resposta, mas coloca o que você acha mesmo. Eu quero ver o que vocês encontraram de importante nos pontos de referência. Por exemplo, se você falar o nome de uma rua, né? Será que vai ser suficiente para a pessoa encontrar? Porque de repente ela está em outra rua que está bem longe e não vai encontrar aquela rua. Ela vai ser paralela, certo? Digamos que você está nessa rua, né? Não sei se vocês estão vendo a minha mão aí. Tem gente chegando agora na aula. Oi, bom dia para quem chegou atrasado também. Estamos falando de localização no mapa. Então, por exemplo, olhem minha mão aqui. Tenho duas mãos, certo? Graças a Deus. Se eu estou nessa rua e ela é paralela com a outra rua aqui que eu quero que você me encontre, eu falo, ó, eu estou na rua X, só que você está na rua Y. E aí você não fala outra coisa. Você fala, eu estou na rua X, a pessoa não sabe onde é. Só que tem uma rua cruzando essas duas, que é a rua Z, por exemplo. E aí, quando você fala assim, ó, eu estou na rua X, tá? Próximo do cruzamento com a rua Z. Aí a pessoa que está na outra rua aí, que é a Y, ela vai até a rua Z e vai em direção à rua X que eu estou. Então, sempre que você tem pontos de referência, quanto mais pontos você fala, você consegue encontrar, ok? Mais alguma dúvida? Isso aí foi resposta para quem estava com dúvida na questão. Vamos ver, mais alguma dúvida? A questão, não falei nada da questão um e 2, mas vamos falar, ó. Questão um, ela é mais teórica mesmo. O que é um mapa e qual a sua função? Ou seja, para que serve um mapa? Então, aquilo que eu falei, é só para localização? Não é só para isso. Então, vocês escrevem lá as funções dos mapas. Na questão 2, por que podemos afirmar que o mapa tem o poder de esconder ou revelar a realidade? Ó, isso aí é uma questão difícil, hein? Uma questão meio interpretativa, mas tem que pensar. Exemplo, por que que o mapa ele tem essa função de esconder ou revelar a realidade? Tipo, o que que existem nos mapas que se a pessoa não souber interpretar, ela não vai conseguir essa informação. Então, essa pergunta número 2, que se alguém não fez ainda, está relacionada assim às informações que nós encontramos nos mapas, através das legendas, né? Tem um símbolo, tem uma cor. Então, o que que o mapa nos traz através dessas legendas?
ou até o próprio título do mapa também traz isso, ok? Alguma pergunta? Deixa eu ver Não. se alguém escreveu ali. Sim, o apelido, não. Tá. Então, enquanto nós estamos fazendo essa videoaula, eu vou fazer agora com vocês, então, um quiz, tá? Vamos ter alguns minutinhos para a gente fazer um quiz. Perguntas e respostas. Só que assim, só vai valer digitar, ok? Não vai valer ponto, assim, quem acertar primeiro vai ganhar. É só um joguinho para a gente ver como é que estão os nossos conhecimentos, ok? Tem que digitar ou pode falar, professor? Tem que digitar, porque senão é injusto, entendeu? Então tem que digitar. O primeiro que digitar, algumas são de rapidez. Quem digitar primeiro ganha aquela rodada. Agora, quem souber pode digitar, mesmo que achar que tá lento, não tem problema, tá bom? Tudo que a gente tem estudado é a partir ali da quarentena. Ah, professor, deixa a gente falar. Não, falar não, senão alguns falam. E aí mistura as vozes, sabe? Blá, 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 aí não dá para entender, tem que ser no chat. Digitar no chat. Ok? Vamos lá. Então, a primeira pergunta do quiz. Tem que digitar ali, hein, a resposta. Quando a gente fala sobre orientação, existem pontos cardeais. Quais são os 4 pontos cardeais? Vamos ver quem escreve mais rápido ali. Pode abreviar. Quais são os 4 pontos cardeais? Vamos ver quem vai ser o primeiro. Ah, escreveu, deu até uma palavra. Quem escreveu ali primeiro foi Heloídes. Quem é Heloídes que está aí? Amanda. A Amanda escreveu, deu até uma palavra, Ô, Lons. professor, Oi. quando eu tava terminando de escrever pra mandar, a Amanda chegou e mandou. Olha, teve 2 pessoas que escreveram Lons. Por quê? Começaram pelo leste, né? Leste, É, oeste, porque norte. daí você falou que podia abreviar, daí eu coloquei, né? Tá certo, tá certo. Mas é que ficou igualzinho da Amanda. Lons. Ficou uma palavra bacana. Não sabia que existia essa palavra de pontos cardeais. Aprendi hoje. Lons. Quer saber? É uma dica até para você memorizar quais são os pontos cardeais. A palavra lons, certo? Legal, bacana. Vamos lá, segunda pergunta. Essa vai ter que ser bem rápido e pode colocar a sigla também, tá? Qual é o ponto colateral entre o sul e o leste? Entre o sul e o leste, o ponto colateral. Vamos ver. Quem foi primeiro? Ninguém digitou ainda. Ponto colateral entre o sul e o leste. Dúvida, ninguém sabe? Ponto colateral que fica entre o sul e o leste. Quem digitou? Norte? Não, tá errado. Deixa eu ver quem digitou. Não tem não, ninguém. Ainda não acertaram. Deixa eu ver. Não. Ponto colateral, não é o cardeal, gente. Entre o sul e o leste. Não. Ninguém acertou ainda. Não é essa sigla. Amanda, não é essa sigla. Não. Ainda não. Ninguém acertou. Não é essa sigla também. Colocaram ali. O Leandro escreveu Sudeste. Acertou, Leandro. Só que errou a parte escrita. Seria assim, ó. Ô, professor, a sigla que eu coloquei era essa. SE?
Não, eu coloquei a sigla errada, mas era o que eu tava tentando dizer. Então, mas tem que ser essa sigla ali que eu digitei, ó. Correto, tá? SE, Sudeste. Senão você vai colocar SL, SD, aí as pessoas vão falar, não vão entender o que você está querendo dizer. Isso é uma convenção cartográfica, né? Todos têm que saber que o E significa leste. Até nos Estados Unidos usa o E, no caso, porque ele fala East em inglês. Então usa SE. Agora, uma boa pergunta também que é relacionada a essa. Como se fala ou se escreve a sigla do Oeste? Tem dois tipos, tem que escrever os dois tipos da sigla do Oeste. Valendo. Oeste. Não é NO, não. Os dois tipos eu quero do Oeste. Não, não. Escreveram ali, tá errado. Não. Eu tô lendo os chats ali. É, E acertou uma, ô Maria, mas a outra você errou. Oeste só, oeste. Você, alguns mapas têm. Eu vou dar uma dica. Uma em português, outra em inglês. Vamos ver quem é bom de inglês aí. Claro que a nossa aula não é de inglês, mas por isso que eu falo, conhecimentos gerais e às vezes de algumas outras disciplinas é importante ter para geografia. Então, alguns estão acertando que é a letra O de oeste, mas em inglês, qual a letra que usa? Falta essa informação. O, oeste em inglês. Aliás, oeste em português. Em inglês parece que é a mesma coisa que se fala. Você fala west. W, ó, acertou agora. O e W, isso mesmo, Maria Luísa. Isso aí. O e W são as siglas do Oeste. Então, não se assustem se vocês estiverem fazendo uma atividade e aí perguntar qual direção está aquela cidade. Aí você olha assim na Rosa dos Ventos está escrito W. Aí você vai falar, que W é esse? O que tem a ver? Sim, significa exatamente o Oeste. Muitos mapas são feitos em inglês, né? A convenção está em inglês, então você usa o W também, ok? Próxima pergunta do quiz. Vamos ver. Agora eu quero ver a resposta rápida. A latitude é a distância em relação. A latitude é a distância em relação à linha do Equador ou do meridiano principal? Então a pergunta é: a latitude é a distância de um ponto até a linha do Equador ou até o meridiano principal? Escreveram linha do Equador. Acertou. Primeira pessoa foi a Áurea. Quem que é da Áurea mesmo? Então, acertou. A latitude. Isadora, parabéns, Isadora. Tem gente que tem que sair, pode sair. A gente só está terminando o quiz, tá? E aí já vou encerrar. Qualquer dúvida, manda na mensagem do Positivo On, tá bom? Então, assim, Equador, latitude, a distância em relação à linha do Equador é latitude. Acertou. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Qual é, qual é o nome que nós damos para uma distância de uma pessoa, de um ponto, até o meridiano de Greenwich? Qual o nome que nós damos para a distância até o meridiano de Greenwich? Vamos ver quem escreveu.
escreveram ali latitude? Não, acabamos de falar latitude. A distância em relação ao meridiano de Greenwich. Teve gente que colocou pontinhos, pontinhos, pontinhos. Longitude. Isso, acertou. Longitude. A latitude é em direção ao Equador e a longitude é em relação ao meridiano de Greenwich. Certo. Agora eu quero que você responda. Vamos ver quem vai ser mais rápido. Eu quero que vocês escrevam 4 elementos dos mapas. Elementos importantes que nós temos que ter num mapa para ele ser correto. 4 elementos dos mapas. Vamos lá, vamos ver quem vai ser mais rápido. Elementos gráficos do mapa. Já teve uma tarefa sobre isso. Quais são 4 elementos dos mapas que são importantes? 4, não é um só, tem que escrever os 4 de uma vez ali. Aí depois aperta o Enter, digita. Norte, sul, leste, oeste? Não, Leandro. Não é isso. Opa, ali a Maria Luísa acertou. Quem tiver que digitar, digita aí, quem já estava digitando. Mas a Maria Luísa acertou. Título, orientação, legenda, escala, fonte. Muito bem, Maria Luísa. Esses são os pontos, olha, eles são as referências, né, que nós precisamos nos mapas para que ele esteja correto. Então tem que ter título, tem que ter orientação, legenda, escala, ok? A Rihanna tá dando Ô, tchau. professor, Oi? já pode sair? Quem precisar já pode. Falta 2 minutinhos só, tá bom? Quem precisar sair pode sair. Já deixo o meu tchau, um bom fim de semana para quem precisa sair. E fico aqui mais 2 minutinhos para a última pergunta. Quem quiser ficar, pode ficar, tá bom? Uma pergunta boa que pode ser para a prova agora, hein? Presta atenção. Quais dos elementos que nós temos nos mapas, quais dos elementos que a gente comentou ali, ó, teve gente que escreveu fonte, orientação, legenda, escala, título, isso mesmo. Quais dos elementos dos mapas que um deles serve para identificar símbolos e cores? Qual que é? Que serve para identificar símbolos e cores? Vamos ver quem acerta. Qual dos elementos dos mapas que serve para símbolos e cores? Ô, professor, na minha só tiro S. Ah, acertou. Legenda, 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 legenda. Agora a última pergunta para fechar, então. É isso mesmo, legenda, tá certo. Última pergunta para fechar. Qual é o significado de um título de um mapa? Para que serve um título de um mapa? Vamos ver quem acerta. Para que serve um título de um mapa? Não sei, escreveram não sei. É para apresentar um mapa. Muito bem, acertou a Maria Luísa de novo. Exatamente. É para apresentar um mapa. Muito bem, gente. Então, essa foi mais uma videoconferência. Tiramos dúvidas, falamos um pouco sobre o que pode ser para avaliação, algumas questões importantes. Fizemos esse quiz, que também ajuda a gente a aprender, certo? Então, eu deixo aqui a minha saudação. Tchau para vocês. Para quem eu ainda Tchau, tô... bom final de semana pra todos. Nossa, que grito, que susto! Fiquei surdinho. Tchau, bom Tchau, fim de gente. semana para todos vocês, tá bom? Tchau, professor! Tchau, Ah, professor. não grito, meu Deus do céu, eu tô com fone. Tchau, Eu professor. também, eu tenho que aguentar os gritos aqui. Tem que falar Tchau, certo. gente. Tchau, gente. Tchau. Tá todo mundo mesmo. Professor. É, que eu tô Tchau. quase dormindo aqui, tá bom? Boa Fala aula, baixinho. boa aula Tchau, de tchau, Amanda, tá? Tchau. português. Tem aula de Tchau. português Tchau, hoje. todo mundo. Tchau, todo mundo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Agora é inglês ou português vocês, né? Tchau, tchau. Tchau, podem sair.
Tem gente que vai dormir, mas não tem aula? Tem português ou inglês, gente. Não vai dormir, não. Só às 11? Ah, então tá bom. Então, quem quiser Tchau. descansar. Tchau.